Boa noite, pessoal. Eu vou continuar mantendo essa live de perguntas e respostas, que eu acho que a gente consegue abranger vários assuntos, né? Não precisa falar de um tema específico. Não abri a caixinha de perguntas ontem, mas na próxima, na semana que vem, um dia antes, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês já irem colocando a dúvida de vocês, tá? Então, hoje vai ser sobre isso, sobre perguntas e respostas, qualquer tema, qualquer coisa que vocês quiserem saber. Quem está aqui no Instagram, eu vou pedir para vocês fazerem as perguntas na caixinha, nessa caixinha que tem esse pontinho de interrogação aqui embaixo, tá? Porque o Instagram, os comentários sobem muito rápido e às vezes eu não consigo ver, tá? No YouTube aqui é mais fácil, tá? Ó, o Fernando está falando para mandar um abraço para Santa Catarina. Ó, a Islênia, Rui, a Islênia tá falando que é a melhor pasta de polimento do universo, viu só? É muito boa mesmo, realmente. Ela é excelente. Então, quem quiser fazer perguntas, façam aqui na caixinha de perguntas do Instagram. E aqui no YouTube pode fazer a pergunta na barra de comentário mesmo, que é mais fácil acessar, tá? Compartilhem essa live, chame os amigos para assistir, manda um aviãozinho, convida todo mundo. Se vocês estiverem curtindo, aperta o coraçãozinho também, tá? A live está sendo transmitida lá no YouTube, Facebook e Instagram também, tá? Uma coisa que sempre me pedem é sobre placa mio relaxante. Eu até falei que eu ia fazer uma live só sobre isso. Mas hoje eu postei agora há pouco, eu postei nos stories uma placa que eu tô fazendo. Então depois vocês dão uma olhadinha. Primeiro eu faço toda a seroplastia, né? Todo o enceramento, levo ela no articulador, tudo certinho. Faço a guia canina, a guia de protrusão, já faço todos os pontos de contato, já deixo ela bem lisa para facilitar o acabamento. Incluo, tá? E tá na prensa, tá lá na prensa agora. Vou deixar a noite toda. Amanhã eu mostro o resultado para vocês, tá? Eu faço com líquido termo, tá? Incluída. Responder aqui uma pergunta do Fábio Campos, aqui no YouTube. Sobre a acrilização, se não for possível o tempo de 12 horas de espera de prensagem, qual o mínimo que eu posso deixar de prensagem? Então, o tempo indicado, o ideal mesmo, é que você deixe as 12 horas, né? Tentar arrumar a tua rotina ali para que você faça essa acrilização no final do dia, deixe a noite toda prensada e polimerize no dia seguinte. Mas, assim, o tempo máximo que você conseguir, se você conseguir 3 horas, já é melhor do que nada, sabe? Mas o ideal indicado é 12 horas, mas se não conseguir 12 horas, o máximo que você puder, tá? Se conseguir 3 horas, já ajuda, mas não é o ideal, tá? Tá, então tá falando, o Vanderlei falou que tá travando. Se travar muito, pessoal, me avisem, tá? Que daí eu tento reiniciar aqui. Ó, o Rui deixou o contato dele ali, tá? Deixa eu responder uma pergunta aqui no Instagram. Qual cimento você usa para a técnica de cimentação passiva? Eu já usei vários, tá? Eu já usei, por muitos anos eu usei Panávia. Já usei também o 200 da 3M. O Mega Link da Odontomega. O Multilink da Ivoclar. Esses são os que eu já usei, que com todos esses eu tive excelentes resultados, nunca tive problema de soltura, tá? O detalhe bem importante dessa técnica de cimentação passiva é a retenção mecânica. Então, isso é muito importante e faz toda a diferença. O cilindro, né? Se a gente usar o cilindro próprio, que já vem preparado para isso, ele já vem retenção mecânica. Mas na barra, não. Então, eu tenho que fazer uma retenção mecânica na parte interna da barra. Então, eu sempre falo para vocês usarem uma broca nova, uma Carbide 703 nova, e depois eu uso ela para outras coisas, mas para fazer a retenção mecânica eu faço com a nova, porque ela tá bem afiada e é bem facinho de fazer, é bem tranquilo, tá? É bem importante. E o primer para metal também. A Panávia não precisa usar o primer para metal,
mas os outros é recomendado que use sim, tá? Qualquer primer para metal. Eu uso o Metal Bond da Closer, mas pode ser qualquer um. O Ale falou, obrigado por seus ensinamentos, mudou a maneira de ver meus trabalhos. Ai, que bom, Ale. Que bom, fico muito feliz. A Patrícia está perguntando, você indica para iniciantes o que de enceramento e ceroplastia? Material? A cera faz toda a diferença, tá? É claro que para quem está iniciando, o importante é treinar e pegar a mão, né? Então a gente tem que pegar prática, muita prática. Então, treinar, treinar, treinar. E às vezes nem sempre é possível você investir numa cera com uma qualidade melhor, uma cera própria para enceramento. Então, a cera 9 já ajuda, tá? Eu só falo, não usem a cera 7, tá? Por ela, além dela ser vermelha, a cor dela não é legal em prova, né? Na prova em boca, ela também é muito mole. Então, os dentes acabam soltando com facilidade. Se você mandar uma prova de dentes com a cera 7, o paciente morder um pouquinho mais forte, os dentes já vão intruir, já vai ter alteração dimensional. Então, uma série de fatores, né? Os dentes podem se soltar na hora da inclusão, porque a cera não fixa nada. Então, para quem está iniciando, a cera 9 já ajuda bastante, tá? Já é bem legal. E treinar, praticar, 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 fazer de novo, de novo, de novo. Só assim que vai pegar a mão e vai melhorando, tá? Ninguém nasce sabendo, ninguém faz a primeira seroplastia linda, maravilhosa, tá? Todo mundo tem uma curva de aprendizado. E eu sempre falo, igual quando você vai aprender a andar, né? Quando você aprendeu a andar. Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você saiu andando. E tudo na vida é a mesma coisa. E seroplastia é a mesma coisa. A gente tem que encerar, vai ficar horrível. Tem problema. Vai de novo, insere de novo, tira, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, até que a gente vai melhorando, a gente vai treinando nossos olhos, né? Na minha palestra, nas minhas aulas, no final, o último slide que eu coloco, eu falo bem sobre isso, sabe? Que os refinamentos, que os detalhes estão nos refinamentos, né? E para compreender esses refinamentos é preciso treinamento. Então, não adianta eu não vou enxergar um refinamento se meu olho não está treinado para enxergar isso, entendeu? Então, é bem importante que a gente treine o nosso olho também, acostume a ver bocas naturais, né, gengivas naturais, dentes naturais. Então, isso é bem importante para iniciante. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Rosângela, a mais macia é a 7, tá? A 7 é mais mole e mais vermelha. A 9 é mais dura e mais rosa. A 9 não é a cera perfeita, tá? Mas é melhor do que a 7. Olha, aqui no YouTube, o Alexandre perguntou, em todos os casos dá para fazer a barra com assentamento passivo? Se, por exemplo, nossa, agora disparou aqui o negócio do Instagram. Se for mini pilar, tá? Mini pilar é universal, então, independente da marca, ele é igual, tanto para anel dente, sim, qualquer que seja a marca de implante e componente que o dentista usou, você consegue comprar o kit do anel dente, porque ele encaixa normal, tá? O mini pilar. Agora, se eu estiver trabalhando com implante, por exemplo, a Strauma não tem esses componentes de assentamento passivo, então eu não consigo fazer por falta de componente, tá? Mas dá para fazer sim em todos os casos, não tem problema. Porque tem uns casos, sim, que eu não tenho altura, que eu não tenho espaço, e eu tenho uma liberdade de baixar a altura do componente, de baixar o parafuso de trabalho, até tirar esse parafuso de trabalho, tá? Então dá sim para fazer. Ao menos que eu não tenha componente para aquele tipo de implante, tá? Barra sem retenções influencia em soltura de dentes? A retenção que eu falei agora, tá? Só para vocês não confundirem, não tem nada a ver com a retenção do pino dos dentes. A retenção para o cimento, para a cimentação, é aquela retenção interna dentro do cilindro. Não é isso que o Regis está perguntando agora, tá? Essa retenção que o Regis está falando aqueles pinos que individualizados, um em cada dente.
Depende muito, Regis, porque assim, não adianta nada eu não ter nada de espaço, os dentes já estarem fininhos e eu vou lá e furo para colocar um pino de retenção. Não vai adiantar. Ele vai só piorar, tá? Além de. Tem gente que fala, não, ajuda para segurar, não, mas eu estou fragilizando ainda mais o dente, então ele não vai funcionar, ele vai só criar um ponto de fratura a mais. Então, se eu não tenho espaço, eu não coloco. Só que é bem importante não deixar a barra cilíndrica, ela toda cilíndrica e lisa. Eu tenho que fazer alguma retenção. Se eu não for colocar pino de dente, eu uso aquelas pérolas retentivas, né? E faço a barra tipo uma viga aí, tá? Eu não sei se eu tenho uma foto dessa daí para mostrar para vocês, mas eu vou providenciar, tá? Então eu tenho que fazer a barra em vigaí, não faço ela cilíndrica e coloco retenção com pérolas retentivas ali para ajudar a segurar e uso o Palabond, tá? Vamos ver. A Cida tá perguntando aqui no YouTube. Bia, você disse que no protocolo passivo são só 2 provas. No caso, uma é a barra e a outra é os dentes? Então, Cida, a barra, na verdade, não, na minha opinião, não precisa nem provar, tá? Porque, assim, eu prefiro 1000 vezes provar os dentes, para ver se a estética tá legal, para ver se a dimensão vertical tá ok, para ver se a oclusão tá correta, tá? Se tá tudo ok, e se eu tiver qualquer dúvida com a união dos componentes, eu vou pedir um index também, que é a união dos transfers, é sempre bom pedir para vocês garantirem, e depois eu posso mandar tudo pronto. Então, nesse caso, seria uma prova só, tá? Somente a prova dos dentes. Se quiser mandar com a prova, é muito raro mandar acabar para a prova, tá? É bem raro. Geralmente eu faço a placa de prova e mando somente os dentes para a prova, tá? Olha, o Palabond aqui, o Rafael tá perguntando sobre o Palabond. O Palabond, eu até tenho ele aqui na minha mesa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Palabond, tá? O que é isso aqui? Ele é um agente de união, ele é um primer, tá? Que eu vou passar nos dentes, qualquer resina, não precisa ser necessariamente nos dentes. Eu uso até para fazer conserto. Quando eu for receber uma nova resina, uma resina que já está polimerizada, eu passo ele. O que ele vai fazer? Ele vai abrir os poros dos dentes. Então, ele abre os poros dos dentes, ele vai preparar esses dentes para receber a resina acrílica, porque a gente sabe que é diferente, não é o mesmo material. A resina do dente com a resina que a gente usa ali, o STG, por exemplo. Então, ela não tem uma união legal, né? Então, antigamente, antes de ter o Palabond, como que eu fazia? Eu tirava todos os dentes da mufla, furava todos os dentes, aspirizava todos eles, tirava todo o brilho do colo, dava o maior trabalhão. E mesmo assim, às vezes soltava. E mesmo assim, às vezes ficava aquela linha, né? Aquela linha enegrecida. E com o Palabond, não, eu não preciso nem furar os dentes, eu não preciso tirar brilho, não precisa os dentes da Cooser, qualquer dente. Eu posso usar em qualquer marca. Vou fazer um conserto, eu passo o Palabond antes e aplico, tá? Só que tem um detalhe, é que na hora de aplicar ele, tem que ser uma pontinha de plástico, tá? Pessoal, tô voltando aqui no Instagram. Então, falando do Palabond, eu tenho que aplicar com uma ponta de plástico. Eu não posso usar aquelas pontinhas com aquelas pontinhas metálicas, tá? Porque ela libera íons metálicos na acrilização. Não é indicado. Então, o indicado é sempre essas pontinhas descartáveis aqui, ó. Que compra em dental mesmo. Aí eu aplico 10 minutos. Ela dura 10 minutos, o tempo de ação dela. Não é que eu tenho que sair correndo que nem doida e acrilizar em 10 minutos. Não, eu tenho que começar em 10 minutos. O primeiro contato com a resina, ela já tá valendo, tá? Então, o importante é vocês começarem ela em 10 minutos. Eu passo umas 2 camadas, passo uma, depois... Ó, o Juliano tá falando que ele aplica com microbush, pode ser com microbush também, que é aqueles ponteirinha, pincelzinho descartável. Patrícia, então o Palabond você usa para concertos? Qualquer concerto? Sim, qualquer concerto. Qualquer resina, reembasamento, também uso, tá? Bia, qual programa você usa para montar seus posts do Instagram? Eu vou ver certinho qual que é o nome do programa, não sou eu que monto, tá? É o Lucas que faz para mim.
Só passo as fotos para ele, tiro as fotos e mando para ele colocar na artezinha bonitinha ali. Mas eu acho que é Photoshop. Tenho quase certeza que é Photoshop, tá? O Lázaro Machado tá falando assim, o que acha do opaco nas barras? Ah, o Lázaro de Portugal. Que legal, pessoal, que vocês estão acompanhando a gente aqui também. Então, Lázaro, o opaco, eu já tive algumas experiências não tão boas, tá? Já usei alguns opacos que soltavam na acrilização, então, depois que eu abri a múfla, que eu ia fazer o acabamento, eu via que tinha aquela linha de opaco em toda a resina. Então, para mim, o problema foi resolvido quando eu descobri esse opaco aqui, ó. Peraí, esse opaco da Defama, o Opalac, tá? Ele já vem na cor rosa, ele tem 3 cores, esse aqui é o rosa, tá? Rende muito, isso aqui rende muito, 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 muito. Eu aplico uma camadinha bem fininha, é bem importante a barra estar limpa, tá? Não pode estar com gordura de cera, senão ele vai soltar igual. Bem limpinha, jateada também, não pode estar brilhosa, então é bom dar um jato de óxido nela. Que mais? Passo uma camada bem fininha, seco, dá para secar com o secador, ou colocar numa luz quente, tá? Com secador de cabelo mesmo, para acelerar. Ela seca sozinha, mas demora, né? A gente não tem muita paciência. Daí depois eu passo mais uma camada fininha e não solta. É perfeito, fica ótimo, excelente. Nunca tive problema com esse opaco, tá? Eu gosto muito. Tem gente que usa opaco foto. O opaco foto da STG é bem bom também, já usei. Mas eu não tenho forno foto aqui na minha sala, então para mim é mais difícil eu ficar levantando toda hora para colocar no foto. Então eu uso esse, que é bem prático, tá? O alto do STG eu não consegui usar, eu não me adaptei. Mas depois me falaram que tem um monte de tática lá, de técnica lá que dá certo, mas eu gosto desse do Opalac, me identifiquei com ele. Tem que ver se você vai encontrar aí, né, Lázaro? Não sei te dizer, tá? Antigamente, tinha um da Degudente, da Dentsply, que era muito bom esse opaco, muito bom. Mas, aqui no Brasil, ele saiu de linha. Isso já faz pelo menos uns 10 anos. Eu não sei aí em Portugal se você vai encontrar. Mas era um opaco da Defama. Da Defama, não. Da Dentsply, tá? Então, tem que ver qual que você vai encontrar aí em Portugal. O Alexandre está falando, tem alguns casos que o parafuso quase toca no antagonista, mesmo nesse caso dá para fazer cimentado? Então, dá, até dá, porque assim, a altura do componente do cilindro de titânio é a mesma altura do parafuso, ele é praticamente rente ao parafuso, tá? Então eu consigo desgastar o calcinável até essa altura, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu nunca uso a barra convencional por falta de espaço, mas você consegue realmente deixar a barra convencional, nesse caso, um pouquinho mais baixa, tá? Mas dá para você desgastar, você tem uma liberdade de desgastar, só que você não vai conseguir usar o parafuso de trabalho, só que você parafusa primeiro com o parafuso de trabalho, faz toda a união dos componentes, depois você solta o parafuso. Claro que se eu soltar todos, ele vai cair, né? Mas eu solto esse parafuso que tá tocando no antagonista, por exemplo, tá? Oi, Lu! A Lucimara Sertório. Socorro tá perguntando aqui. Na clínica onde eu trabalho, sou TSB, mas uso muito meus conhecimentos em protocolo, componentes de implante, muito bacana. E agora vendo o curso, eu mando muito mais. Ah, que legal, Socorro, que legal. Ela complementou aqui, deixa eu ver. Faço a união com a resina Pater nos transfers abertos pós-cirurgia para fazer o índex. Isso mesmo, é bem legal. Eu recebi um caso aqui também hoje para fazer um rodete de cera para protocolo, né? Aí veio com a moldeira aberta e ela tava
os transfers não estavam unidos só de um lado e do outro. Na região anterior não tinha uma união com a resina pattern, né? Então, é claro que eu não vou confiar e fazer a barra em cima desse trabalho, desse modelo. Então, o que eu fiz? Eu tirei, né, abri a moldagem. Eu sempre abro a moldagem para conferir a união dos transfers. Isso é muito importante, tá? Eu tirei a moldagem, peguei o próprio transfer, coloquei no modelo, uni, bem reforçado, coloquei até um fio de orto na região anterior ali para facilitar a união, para reforçar bem. Deixei ele bem reforçado e bem unido. Aí eu secciono todos os componentes, tá? Secciono todos e mando para o dentista junto com o rodete. Aí quando ele fizer a prova do rodete parafusado, ele já vai lá e faz essa união. É bem mais rápido para ele, bem mais fácil, muito mais fiel, tá? Para todo mundo, para ele, para mim. Então, eu tenho tranquilidade que quando voltar esse índice, eu tenho certeza que isso daí vai dar certo, entendeu? Então, eu não preciso provar barra. Então, eu posso tranquilamente fazer a barra cimentação passiva ou convencional em cima desse índice, que a chance de dar certo é muito grande, tá? O Leonardo está perguntando, e o opaco cerâmico? Então, no meu caso, como eu faço a barra com assentamento passivo, eu faço a barra cimentada, eu não posso usar o opaco cerâmico porque ela tem que ir no forno. Aí vai soltar os componentes, a cimentação. Então, para mim, não serve. Se for a barra convencional e ela não tiver com solda, aí tudo bem. Você pode usar esse cerâmico e ir para o forno sim, sem problema nenhum. Vamos lá. A Cida perguntou aqui no YouTube como eu faço para convencer um dentista a aderir o protocolo convencional para o protocolo passivo. Então, Cida, primeiro você tem que se convencer, né? Eu sempre falo, quando a gente está convencido de alguma coisa, é muito mais fácil a gente convencer alguém, né? Então, eu tenho muita segurança no que eu faço, no que eu estou falando aqui para vocês, porque eu realmente acredito que essa técnica, ela tem muitas vantagens, né? Tem só vantagens, na minha opinião. Então, para mim, é muito mais fácil eu falar para o meu cliente utilizar essa técnica, porque eu vou falar inúmeras vantagens, né? Então, claro que ele vai querer experimentar. Então, assim, primeiro você tem que ter segurança, conhecer a técnica, né? E aí você vai falar para ele as vantagens. Eu fiz uma live esses dias e eu postei um monte de embasamento científico, que é uma coisa que sempre me pedem, né? Que é uma técnica comprovada cientificamente, tá? A falha que acontece de soltar o componente é uma falha técnica. Se soltou o componente, foi uma falha do profissional que estava executando, que não executou o material da maneira correta, tá? Então, para não ter esse problema de soltura de componente, que eu acho que é um dos piores problemas que pode acontecer, é só tomar todos os cuidados, fazer a retenção mecânica, usar um cimento resinoso de boa qualidade, usar um primer para metal, porque assim, o resto é tranquilo, ela é totalmente reversível, né? Se tiver qualquer problema, instalou em boca, o protocolo está pronto, acrilizado, colocou em boca, o dentista viu que não está passivo, que está com gap. E aí, se fosse um protocolo convencional, o que eu ia fazer? Eu ia ter que tirar todos os dentes, ia ter que seccionar a barra, soldar e reacrilizar tudo de novo. Nesse caso, não, eu só substituo os cilindros, eu só recimento. Então, é muito mais fácil, é muito mais seguro, muito mais. E para o dentista, essa instalação, ela é bem mais. Ele sente na hora essa passividade. Na hora que ele parafusa um implante, ele já sente a diferença de uma barra passiva e não. O que é uma barra passiva, né? Então, quando todas as bases dos mini pilares elas se encostam simultaneamente na base do mini pilar. Quando a base da barra, todos os implantes simultaneamente, ao mesmo tempo, sem exercer força. Sem exercer força. Então, a partir do momento que eu parafusei, já não vale mais. Já não é. Quando eu parafuso, ela desce. Mas não tá passiva, porque eu tô gerando uma força. Ela só parafusou, ela só desceu porque você exerceu uma força sobre ele. Então, ele tá exercendo uma força contra esse implante para arrancar esse implante do osso. Então, claro que isso vai ter muito problema na integração dos implantes, tá? Então, isso é bem importante.
A Hanna, Bia, você nunca precisou de componentes maiores no caso de implantes colocados sobre gengival? Hanna, não, nunca precisei. O que que eu fiz já, né? Já aconteceu de eu colocar o componente ali de assentamento passivo e ele sumir, enterrar lá dentro da gengiva. É raro isso acontecer, porque tem que estar muito subgengival, mas acontece, já aconteceu, tá? E aí o que que eu fiz? Como o parafuso de trabalho é maior, eu passei uma vaselina em volta do parafuso e subi um pouco o componente com resina Pater. Então, eu aumentei ela um pouquinho em cima do parafuso ali. Aí subi ele um pouco para cima com resina mesmo, mas foi super tranquilo assim de resolver, tá? Islane, como você substitui o componente que não adaptou? Então, eu tiro esse componente, geralmente eu tiro com uma broca, tá? Eu passo a broquinha nele, uma broquinha nova, corto ele, ele sai bem facinho, tá? E aí eu recimento, limpo a interna, tiro todo o cimento interno com uma broca, pego um índex, né, que é a união dos transfers, aquele gabarito de gesso, e parafuso ele no gabarito e recimento, tá? É super simples, tem uns vídeos desse no feed do Instagram, ele tem, tá? No YouTube deve ter também, é mais fácil, eu acho, de procurar no YouTube. Como eu recimento, deve estar alguma coisa assim, dê uma olhada lá que tem, já fiz esses vídeos, tá? É bem tranquilo de fazer. Ele falou que está treinando as esculturas caracterizadas, está ficando legal, pois não tem as ceras adequadas, mas estou me virando, pois não tem cera nas dentais, mas vou desenrolar. Ah, então, Vanderlei, é isso aí. A gente tem que treinar com o que a gente tem, né? Então, eu falei hoje no grupo de alunos do curso online, também, eu falei bem exatamente isso. A gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem à nossa disposição, com a condição que a gente tem hoje. Então, se eu só tenho esse material à minha disposição, eu vou fazer o meu melhor que eu posso com ele, né? Então, depois, quando eu tiver oportunidade, eu troco, compro um outro. Mas o importante é a gente não ficar estacionado, falar, não, eu só vou fazer a ceroplastia quando eu tiver todas as cores de Thomas Gomes, todas as ceras, né? Então, não, aí você vai perder tempo, vai ficar parado. Então, treina com o que você tem mesmo. Hoje, lá no grupo de alunos, um aluno até falou: desculpa, eu tô mandando a cera vermelha, a cera 7, porque é a que eu tenho aqui no momento, mas eu não vou deixar de fazer, né? De fazer a aula por isso, exatamente. Né? O importante é praticar, não é ideal? Não é. Ele sabe, mas é melhor do que nada, né? O ideal é praticar, colocar em prática ali tudo que vocês estão aprendendo. A Patrícia Castro está falando assim: a cimentação pode ser feita no dentista? Pode, pode sim, não tem problema nenhum, tá? Se ele quiser, tá? Se ele quiser, porque é mais trabalhoso, tá? Para o dentista fazer essa cimentação em boca é muito mais complicado, porque tem a saliva, tem que fazer isolamento, então é um pouquinho mais trabalhoso para ele. Eu não vejo necessidade de ser feito pelo dentista, porque hoje a gente tem a nosso favor vários materiais de qualidade. Então, eu vou vazar um modelo com gesso zero expansão, né? Eu uso o Zero Stone da Dentona, da Dental News, que é um gesso que vai me garantir uma fidelidade. Eu uno a barra, eu peço para o dentista usar também a união dos transfers, uma resina Pater, uma resina zero também. Né? Então, tudo isso me dá muita segurança para eu ter um modelo fiel. Então, não tem o porquê o dentista fazer essa cimentação em boca, mas pode sim, tá? Porque o acabamento do laboratório é melhor, né? A gente consegue entregar com acabamento melhor. Ó, então eu uso essa resina aqui da Bosworth, Trim Plus, não sei se dá para ver aqui. Ó, tá vendo? Essa resina aqui é uma resina americana, é uma resina Pater, zero contração, tá? Toda resina que é zero, ela é 0, alguma coisa, ela não é 0, 0, 0. Então, assim, mas essa aqui, ela é quase zero, tá? Ela é muito, muito boa, excelente. E ela é super rápida, super rapidinha, ela não escorre, super fácil de trabalhar, de aplicar com o pincel. Quem usa ela a primeira vez até estranha, até perde o ponto, porque ela é super rápida. Mas eu uso essa para fazer a união dos componentes na barra. Quando eu vou fazer índex, que eu já mando o índex pré-pronto para o dentista, eu também uno com ela.
né? Se o dentista não tem, eu não tenho essa resina. Quando eu vejo já a cor da resina, que é um Duralei, eu mando um pouquinho. Eu falo, una com essa resina aqui. Porque isso vai garantir a qualidade do meu trabalho. Então, não adianta... Se eu estou recebendo um trabalho, estou vendo que não está exatamente com a qualidade que deveria, da maneira correta, eu estou assumindo um erro que não é meu. Então, eu não posso assumir um erro que não é meu. Depois a barra não vai adaptar e ele vai falar que a técnica não funciona, que a barra não foi bem feita. Então, não. Então, eu tenho que me certificar de que realmente ele fez a união correta, com uma resina de qualidade, tá? Então, por isso que eu falo, abra uma moldagem, olha, vê se está bem unido, né? Vê se está bem unidinho, bem reforçado. Às vezes eles passam fio dental em volta dos transfer, tem mais fio dental do que resina ali, você abre assim e começa a soltar tudo. Então não dá para confiar. Então peça um índex sempre, tá? O Vinícius está falando qual que é o melhor agente de união para unir o cilindro na barra. O melhor, eu não sei, mas eu uso o da Cruiser, o Metal Bond, tá? Só que ele vem com opaco também, tá? Ele vem com o primer, ele vem com o opaco. Não precisa passar o opaco, porque o opaco é para passar em boca, quando ele vai passar no pino, no núcleo metálico, tá? No caso ali da cimentação, é só o primer mesmo. Eu uso o Metal Bond da Cruiser e gosto bastante. O Regis está perguntando quando vai sair o conjunto de instrumentais. Então, gente, eu pedi para fazer aqueles instrumentais lá que eu uso na ceroplastia. E aí os alunos do curso online que fizeram a inscrição lá no primeiro dia ganharam. Mas ainda não chegou. Deixa eu mostrar ele para vocês. Cadê aqui? Mas eles ainda não chegaram. Mas olha que lindos. Ó, então são aqueles que eu uso mesmo, tá? Olha aqui. Esse aqui, né? O descolador Molt. Tá? Que eu uso para fazer as ceroplastias. Olha aqui no YouTube também, pessoal. Esse aqui com essa pontinha, que é o discoide cleoide. Ó, que eu uso para fazer a papilinha, gengiva livre. Aquela lecronzinho que eu faço recorte cervical. Uma conchinha de cera. E esse aqui também que ajuda na montagem, tá? Então o kit é esse aqui. Tem duas cores, tem rosa e tem cinza para os meninos. E para as meninas que não gostam de rosa. Mas ainda não chegou. Cristiano, qual opaco você usa na barra? Então, eu falei agora há pouco, mas eu vou falar de novo porque eu não sei se você tava na hora, tá? Que eu mostrei. Eu uso esse opaco aqui. Ó, não sei se dá para ver, o Opalac da Defama. Ó, Opalac da Defama, tá? Na cor rosa. Ele é autopolimerizável, não precisa no forno-foto. Ele polimeriza sozinho, mas eu uso um secadorzinho ou uma lâmpada quente que ajuda na secagem. A Socorro Maria, aqui no YouTube, está perguntando assim: quando a barra é para assentamento passivo e acontece de um implante dar errado em boca, o que fazer para resolver se a barra já estiver pronta? Se a barra for de assentamento passivo, tranquilo, tá? Agora o problema se for barra convencional, tá? Para você resolver, é muito mais complexo. É só fazer a substituição desse cilindro. Então, procura um vídeo no YouTube ou no Instagram. No Instagram é um pouquinho mais difícil de achar, onde eu tô fazendo a recimentação, tá? Então é super simples, eu tiro com uma broca, dá para você tentar bater ali com o martelo, só que eu tenho medo de estragar o dente, acabar quebrando, enfim. É mais indicado perder o componente, comprar um novo componente, do que perder o dente, né? Então, é só tirar com uma broquinha, limpar bem o excesso do cimento e testando antes de cimentar novamente. Você tem liberdade de aliviar internamente na barra metálica, até ele entrar passivamente, sem nenhuma pressão, e todos os outros estiverem certinhos, adaptados, aí você cimenta. Somente esse componente que tá com errado, tá?
Aqui no YouTube, no Instagram, perguntaram se precisa de um primer na barra para aplicar o papo. Não, não precisa. Uma dica que me deram uma vez foi passar anti-bolha na barra, tá? Não precisa, eu muitos anos usei sem, mas eu tô passando agora porque eu gostei da dica ali, ajuda, tá? Mas sem, não precisa, tá? Dá para você fazer ela sem nada mesmo. Qual cimento você usa hoje? Hoje eu uso o 200 da 3M, tá? Ó, a Cida tá perguntando aqui no YouTube, também os implantes têm que estar todos com paralelismo? Não. Os implantes não precisam estar paralelos para usar essa técnica. Várias vezes, e principalmente se eles não tiverem paralelos, que é melhor você usar essa técnica do que a convencional, porque a chance de você conseguir uma passividade com os implantes divergentes, quando estão para um lado ou para o outro, é muito mais difícil, tá? Então, só que claro que você não vai conseguir fazer a cimentação toda ao mesmo tempo, certinho, ali, quando os implantes estão divergentes. Só que aí você cimenta em partes, ou você cimenta um pouco antes, outro depois, ou você cimenta tudo junto, só que você vai posicionar o cilindro e parafusar. Por que o antibolha, né? Eu falei que eu passo antibolha ali. O antibolha, ele ajuda na aderência. Ele é como se fosse um desengordurante, né? Então, ele ajuda a fixar melhor, né? Às vezes a barra tá com um vestígio ali de cera. Então, ele ajuda a aderir melhor, tá? Mas não é, assim, um primer, nada que você não consiga fazer sem ele, tá? E para limpar o opaco, meu Deus do céu, esse antibolha é sensacional. Antes eu deixava de molho o pincelzinho que eu passava opaco uma semana no líquido alto, no Remox, não saía. Agora com antibolha ele tira muito fácil, limpa o opaco, limpa o dapping, super fácil, serve como um removedor, tá? É bem bom. O Paulo César tá perguntando se corre o risco de soltar o cimento quando feita a acrilização no fogão normal. Então, Paulo, se você cuidar com a retenção mecânica, usar o primer de metal, não tem problema nenhum, não vai soltar, tá? Não tem problema nenhum dessa soltura. Eu estou procurando já algum artigo sobre isso, tá? Que fale qual que é a temperatura que o cimento aguenta, mas assim, casuisticamente, não solta, tá? Não tem problema, desde que você tome esses cuidados com retenção mecânica e primer, tá? O Joel tá perguntando como você faz para não entrar resina ou opaco nos componentes da barra no sistema convencional. Tanto no convencional quanto no passivo, eu ponho Zetalabor dentro do acesso do parafuso. Eu parafuso ele no gesso e coloco o Zetalabor em cima, tá? Perguntaram se eu já fiz prótese flexível. Não, nunca fiz. A Lanaís está perguntando se eu vou colocar a venda do kit de espátula. Não sei se vai sobrar, Lana. Não sei se vai sobrar, porque os alunos do curso eu acho que já vai ficar com todas que eu encomendei, mas eu vou ver, mas eu acho que não vai sobrar não. Perguntaram para mim qual o silicone que eu prefiro, o Zeta ou o Certo. Por muitos anos eu usei o Zeta, por muitos anos, tá? Tive alguns probleminhas com o Zeta, mas depois eu descobri o porquê. De grudar tudo, né? Depois da polimerização, eu abri a mufla e o Zeta tá todo grudado na resina. Queria chorar. E depois eu fiquei sabendo, a Erika Leite, eu assisti um vídeo dela, uma live dela, e ela estava dizendo que o Zeta, esses silicones, você tem que manipular ele antes de misturar. Então, eu tô com o pote de silicone, eu tenho que misturar ele todo, porque se vocês observarem,
Quando vocês abrem o pote de Zeta, tá brilhoso, aquele tudo oleoso, assim, né? Porque o óleo sobe para a superfície. E se eu só pegar de cima, manipular e fazer a minha muralha, vai ter mais óleo na composição do que deveria. Então, pode ocasionar de grudar, tá? Então, para não acontecer esse problema de grudar nos dentes do Zeta Labor, é só pegar o pote todo, né? Se eu tiver a comprar, claro que se eu pegar um pote de 25 quilos, eu não vou ficar lá sovando 25 quilos toda vez. Então, eu vou pegando de pouco em pouco. Eu vou enchendo um potinho de 900 gramas, pego ele na mão, mexo bem, blá, blá, aí eu pego só a dose e depois eu ponho o catalisador. Não tive mais problema. Mas o certo, eu tô gostando muito do certo. O certo é um silicone novo no mercado, eu acredito que seja, né? Porque pelo menos eu conheço há pouco tempo. Acho que faz um ano e pouco, 2 no máximo. E tô gostando muito de usar ele, sabe? Ele copia super bem os detalhes da seroplastia. Tô adorando, assim, troquei, tipo, tô usando ele agora em vez de usar o Zeto. Então, tô tendo um excelente resultado. Ele fica mais firme até pra muralha dos dentes, tá? Que é esse aqui, ó. Então, tô usando esse agora, tô gostando muito. Ele só é mais rápido, tá? Tem que cuidar. Quem mora em regiões quentes, ele é bem rapidinho a presa dele. Perguntaram qual metal que eu uso para fazer fundição em maçarico. Sim, faço fundição em maçarico. Eu uso Fitcast Titanium, Fitcast Titanium da Talmax. Eu uso esse por facilidade de fundir. Eu acho super fácil, tá? Não porque é melhor, mais caro, porque é fácil. Eu acho muito, muito fácil de fundir e fiquei bem tranquila, assim. Eu fico bem tranquila em fazer fundição com eles, tá? Olha, Oral Sim. Dicas para não queimar o metal na fundição da barra de protocolo. Tem que regular a chama, tá? Do maçarico. Tem que deixar a chama, não pode estar muito fraca e nem muito forte. Então, eu tenho que dosar, eu tenho que ter uma ponta vermelha, a ponta avermelhada da chama, tá? De mais ou menos ali uns 20 centímetros. 20 milímetros, desculpa. De uma pontinha avermelhada, tá? E tenho que estar com oxigênio forte. Então, e eu sempre vou com a ponta da chama, nunca vou com o maçarico pertinho do metal, porque senão eu posso queimar ele. Então, só com a pontinha da chama que eu vou encostar no metal. Primeiro, eu esquento bem o cadinho, vou aquecendo bem o cadinho em volta, vou aquecendo as pedras de longe, para elas ficarem todas uniformes. Eu vou observando se elas estão todas da mesma cor, né? Que se tiver uma muito escurinha, eu vou nela e deixo ela todas da mesma cor. Aí depois eu vou sempre em movimento circular, não fico concentrada com a chama em cima de uma pedra, senão ela vai queimar, ela vai torrar e ela vai entupir o conduto de alimentação e vai falhar a barra, tá? Então, sempre em movimento circular, observando se todas estão na mesma temperatura. Aí eu vou chegando mais perto. E aí, esse metal, esse Fitcast Titanium, eu gosto dele porque ele é muito fácil de fundir, é difícil errar, tá? Porque ele faz como se fosse uma gema de ovo, assim, ele meio que desmonta, assim. Aí, quando ele desmonta, eu sei que ele amoleceu e daí eu já solto a centrífuga. E daí pronto, não corre o risco de eu queimar. Agora, se eu ficar lá em cima dele ali um tempão, depois que ele já amoleceu, vai queimar, tá? Vai queimar e vai. E se queimar, ele entope. Já aconteceu comigo isso, Gustavo, de falhar, de queimar metal, quando eu estava usando um metal para PPR, que é o Fitcast caixinha vermelha. Não lembro o nome certinho, mas eu não consegui fundir aquele metal de jeito nenhum. Queimou, entupiu o negócio lá e falhou a barra, eu tive que fazer tudo de novo. Já aconteceu comigo isso. Tá, mas a dica é ali, regulagem de maçarico. Tenta, ou veja qual metal que tá usando, tenta usar um metal mais fácil de fundir, tá? Vanderlei, ó, Bia, eu aprendi que você coloca um pouco de vaselina e mistura com Zeta. Não é vaselina, é glicerina. Glicerina líquida, tá? Mas eu, no certo, no silicone certo, não dá.
tá? Então, eu nem falo mais isso, eu nem falo mais para o pessoal usar, porque se eu não... Vai que usa em outra marca e não dá certo, né? Depois eu que sou culpado. Então, mas a glicerina, ela ajuda a ficar mais fluida, o Zeta Labra, ele fica mais fluido e copia melhor os detalhes, tá? Ah, o Fitcast da caixa azul, não sei qual que é esse. Se for o cobalto cromo, é difícil de fundir também, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu acho mais fácil o titânio, que é a caixa preta. Pessoal, tá acabando a live, vou ter que encerrar agora. Tchau para vocês, boa noite, muito obrigada a todos, tudo de bom. Até a próxima, até sexta-feira, hein? Espero vocês.